sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo de número 1. Se você encontrou, diga amém. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: Os filhos dos profetas disseram para Eliseu: Eis que o lugar em que nós habitamos diante da sua face, ele é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o rio Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e ali edifiquemos para nós o lugar em que possamos habitar. Respondeu ele: Tudo bem, podem ir. Disse um deles: O senhor poderia ir com os teus servos? Aí ele respondeu: Eu irei. Assim foi com eles, e chegando eles ao Jordão, eles cortavam madeira. Mas sucedeu que ao derrubar deles uma viga, o ferro do machado caiu na água, e ele clamou dizendo, coloque a mão assim na sua cabeça, assim, ó, e fala: ai! Ele falou mais ou menos assim: era emprestado, meu senhor. Perguntou então o homem de Deus: aonde foi que caiu? E aí ele mostrou o lugar. Então Eliseu cortou o pau, lançou ali, fez flutuar o ferro, e disse: tira-o. E ele estendeu a mão e o tomou. Uau! Uau! Feche os olhos, coloque a mão no coração, vamos orar. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós entregamos esse momento em tuas mãos, é o momento da sua palavra, e nós honramos ao Senhor e a sua palavra. Pedimos no nome de Jesus que o Senhor fale conosco, trazendo revelação, entendimento e compreensão. Faz com que o seu nome, somente o seu nome, seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é um texto que nos conta uma história de crescimento. Diz o texto que os discípulos do profeta estavam reunidos em uma casa. Essa casa, ela estava pequena demais, e de repente eles começam a pensar em uma casa maior. Precisamos de uma casa maior. Esse texto traz lições de crescimento para a nossa vida, para todas as áreas da nossa vida. Esse texto nos traz ensinamentos do que nós precisamos fazer quando nós experimentamos o crescimento em algum momento, mas esse crescimento por algum motivo parou de acontecer. E o que eu faço para voltar a crescer? Então eu quero começar dizendo o que nós aprendemos nesse texto para nos despertar a crescer para coisas maiores e melhores. O que eu preciso fazer, pastor? O que eu preciso fazer para experimentar crescimento na minha vida profissional, ministerial, financeira? Eu quero crescer esse ano. Quantos querem crescer esse ano 2019? Diga aleluia aí. Você vai precisar fazer barulho essa noite aqui comigo aqui. Diga um aleluia aí, irmão. A primeira coisa que eu vejo nesse texto é que para experimentar crescimento você precisa ter uma visão de crescimento. Se você observar, eles estavam numa casa menor, e alguém ali no meio daqueles discípulos já começa a pensar, a visualizar uma casa maior. Você nunca vai experimentar um crescimento que você não visualizou esse crescimento antes. Aonde você quer chegar até o final desse ano? Qual é o crescimento que você quer experimentar? Você já visualizou isso? Eu tenho trabalhado constantemente líderes para que experimentem crescimento, para que eles criem a imagem do crescimento que eles querem experimentar aqui na mente primeiro. Então a pergunta que eu faço para você é: quem vai ser você no final do ano de 2019? Você já visualizou aonde você vai estar em 2019? Quem vai ser você daqui a 3 anos? Aonde você vai estar profissionalmente, financeiramente, ministerialmente em 3 anos? E daqui a 5 anos? Aonde você vai estar daqui a 5 anos?
Todo crescimento começa com uma visão de crescimento. Eu preciso visualizar o crescimento que eu quero experimentar. Eu tenho aprendido uma coisa importante que tenho aplicado na minha vida. E o que eu aprendi é que tudo é criado duas vezes. Diga, tudo é criado duas vezes. Tudo que foi criado do lado de fora, antes foi criado do lado de dentro. Então, se tudo é criado duas vezes, e para ser criado do lado de fora, precisa antes ser criado do lado de dentro, o que você tem criado do lado de dentro hoje, para experimentar isso como realidade do lado de fora amanhã? Você observar aqui esse espaço, eu estava conversando com o pastor Marquinhos, e ele estava falando, nós pegamos esse terreno aqui, pastor, não tinha nada, do zero aqui. Antes de ser construído esse prédio, antes de se manifestar do lado de fora, alguém criou ele do lado de dentro. Alguém pensou do lado de dentro como que seria, para que ele pudesse se manifestar do lado de fora. A Bíblia nos fala de um texto maravilhoso, que fala de crescimento também, Isaías capítulo 54. Eu amo esse texto. A partir do versículo de número 1 diz assim: cante alegremente, ó estéril que não deixa luz, exulta de prazer com alegre canto, e exclama tu que não tiveres dores de parto, porque mais serão os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da sua tenda e estenda as cortinas das suas habitações, não impeças, alonga as tuas cordas, fixe bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita, transbordarás para a esquerda, e a tua descendência possuirá as nações, e fará com que sejam habitadas as cidades assoladas. Aleluia, aleluia. Aleluia. Se você observar esse texto é uma palavra profética de Deus para a nação de Israel, que se estende como uma palavra profética para a igreja nos dias de hoje. E para Deus liberar essa palavra profética, Ele utiliza a metáfora de uma mulher estéril que não podia dar luz. E Ele diz para essa mulher estéril: você não pode dar luz, mas comece a imaginar você sendo mãe de muitos filhos. Você não pode ter filho, mas comece a imaginar a casa e o tamanho dessa casa que você vai precisar edificar para poder comportar todos os filhos que você vai ter. Você não pode ter aqui, mas você comece a pensar aqui, e isso vai se tornar realidade. Aleluia. Você precisa deixar Deus trabalhar a visão de crescimento em tua mente. Isso precisa estar claro para você aqui, aonde você vai chegar. Deus havia feito uma promessa para Abraão. E a promessa que Deus havia feito para Abraão é que ele seria pai de uma grande nação. Ele ia ter uma descendência que ia sair dele, iria frutificar. E um dia Abraão está numa tenda, e ele estava já meio que desmotivado, parece que nada acontece, puxa vida, e será que eu não vou ser mesmo aquilo que Deus prometeu que eu iria ser? Aí Deus fala para Abraão: Abraão, sai daí dessa tenda, vem aqui fora, aqui, vem cá. Sim, Deus fala para Abraão: olha para os céus, conta as estrelas. Está vendo? É assim que vai ser a sua descendência. Deus estava falando para Abraão, ensinando para Abraão: Abraão, crie a imagem na sua mente daquilo que eu prometi um dia que você seria. Crie a imagem na sua mente daquilo que você vai experimentar no futuro. Ô irmão, dá para você dar uma incomodada no vizinho que está do seu lado e falar bem assim: crie a imagem do seu crescimento do futuro. Crie a imagem, aleluia. Segundo ensinamento nesse texto a respeito de crescimento: se eu quero experimentar crescimento, eu preciso amadurecer. Bata no peito, porque isso é com você. Vai falar assim: eu tenho que amadurecer. Porque o crescimento do lado de fora depende do amadurecimento do lado de dentro.
Existem pessoas que elas não sobem de nível na vida porque elas não amadureceram do lado de dentro para suportar o crescimento que elas estão sonhando experimentar do lado de fora. Então eu preciso amadurecer como líder. Porque existem coisas que não dá mais para eu ficar cometendo o mesmo erro que eu cometia quando eu era novato. Não dá mais para eu cometer os mesmos erros quando eu era novinho no negócio. Eu não posso ficar mais repetindo os mesmos erros, eu preciso amadurecer como líder. Se você olhar as atitudes desse discípulo aqui, eram atitudes de um discípulo maduro. E por que nós precisamos amadurecer? Porque o que eu vou suportar de peso, o que eu vou suportar de responsabilidade para um crescimento maior no futuro vai exigir de mim mais, eu preciso ser mais maduro, vai exigir de mim mais maturidade. Então tem gente que não cresce do lado de fora porque ainda não amadureceu do lado de dentro. Você pode me dar uma ajuda? Bater no ombro do vizinho que está do seu lado e falar assim: está na hora de crescer, neném. Fala aí, está na hora de crescer, neném. Aleluia. Irmão, como que eu vou experimentar coisas maiores se eu fico travando nas coisas menores? Sempre é a mesma coisa que te desanima. Sempre é a mesma lenga que acontece há 10 anos na igreja, e é a mesma lenga-lenga que acontecia no início, que esfria você, desanima você, faz você ficar igual um bebezinho na fé de novo. Tudo é a mesma coisa sempre. Sabe, eu amo o texto de Jeremias capítulo 12, versículo 5. Você sabe o que diz Jeremias 12, 5? Se você não aguenta correr com quem anda a pé, como é que você quer competir com quem anda a cavalo? Tem gente que não amadureceu, não está aguentando suportar uma célula que cuida de 10 pessoas. E ela sonha um dia ser um supervisor que vai cuidar de 10 células. Ela sonha um dia se tornar um pastor de uma igreja. Ele não está aguentando correr com quem anda a pé e quer competir com quem anda a cavalo. Não está aguentando dar conta de 10, como é que é um dia ter 500? Tem gente que trabalha por conta própria, sonha em ser um grande empresário. Você tem um funcionário, talvez você trabalha lá e tem um ajudante. Você fala: eu não aguento mais, eu não estou dando conta. Você não está dando conta de um funcionário, como é que você sonha um dia ter uma empresa com 50, irmão? Você está ganhando um salário de R$2.000, fala assim: um dia eu vou ganhar 20. Mas você não está conseguindo administrar 2.000, como é que você quer que um dia Deus coloque na sua mão 20, irmão? Se você não aguenta correr com quem anda a pé, como é que quer competir com quem anda a cavalo? Tem que amadurecer, irmão. Faz um carinho no seu vizinho e fala: eu estou amando você estar aqui ouvindo essas coisas. Fala para ele, vai lá, aleluia. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quem tem um filho ou uma filha de 4 anos ou 5 anos aqui? Quem tem? Ah, o pastor Marquinhos tem? Vou pegar o pastor Marquinhos, não, vou pegar esse pastor aqui. Pastor, qual é o nome do filho? É filho ou filha? Filho, como é que é o nome? Jabes, uau, Jabes, legal. Vamos pensar junto aqui, gente. Se eu pegar o Jabes aqui e der R$5 na mão do Jabes, falar assim: Jabes, vai ali na padaria do seu Manel e compra o que você quiser. O que o Jabes vai comprar? Quê? Bala, chiclete, bombom, é isso? É isso ou não é isso? Mas fala bem assim: ô Jabes, R$5 não. Toma R$20 na sua mão. Você vai ali na padaria do seu Manel e compra o que você quiser. O que o Jabes vai comprar? Bala, chiclete, bom, é isso, não é isso? Jabes, R$20 é muito pouco. Chega o pastor Marquinhos na mão do Jabes e fala assim: rapaz, tem que dar 50 na mão do Jabes, aleluia. Olha a alegria do pastor ali, o pai, olha só. Jabes, vai na padaria do seu Manel e compra o que você quiser. O que o Jabes vai comprar? Bala, chocolate, bombom, é isso, né? Pastor Marquinho não é tão generoso igual a esposa pastora.
Aí a pastora chega para o Jabes e fala assim: eu vou dar 100 na sua mão, Jabes. Olha a alegria do pastor ali, aleluia. Vai lá na padaria do seu Manel e compra o que você quiser. O que o Jabes vai comprar? Chiclete, bala, pirulito, bombom. Agora pensa comigo. Por que eu e você, nós não temos coragem de dar 50 reais, nem 100 reais nas mãos de uma criança de 4 anos? Por que nós não temos coragem? Porque ela não tem capacidade para administrar. É capaz do Jabes comprar a bala e o bombom, e o seu Manel falar assim: toma o troco, Jabes. E ele está tão iludido com o bombom, com a bala, fala assim: não, eu quero comer isso aqui. E ele deixa o troco todinho para lá. Se eu e você, nós não temos a irresponsabilidade de dar 100 reais nas mãos de uma criança de 4 anos, por que você acha que Deus vai ser irresponsável de dar nas mãos de filhos imaturos um crescimento que eles não têm a capacidade de administrar? Bate no ombro do seu vizinho e fala assim: está na hora de crescer, neném. Está na hora de crescer. Se eu quero coisas maiores e melhores, eu preciso amadurecer por dentro. Quantos podem dizer amém sobre isso? Terceira dica de crescimento. Eu aprendo com esses discípulos que uma pessoa que quer crescer precisa aprender a trabalhar com equipe, trabalhar em equipe. Olha o que esse discípulo fala. Ele diz assim: vamos para o Rio Jordão para cortar madeira. E quando ele fala vamos, os discípulos vão. Quando ele fala vamos, as pessoas vão com ele. Se eu quero experimentar crescimento, eu preciso aprender a formar uma equipe e a trabalhar em equipe, porque ninguém cresce sozinho, irmão. Ninguém cresce sozinho. Se você é um líder, a pergunta que eu tenho para fazer para você é: quem é que quando você fala vamos, eles vão? Liderar é influenciar. Se você não está influenciando ninguém, você não está liderando. Nós estamos aí em 2 dias de treinamento, e você como líder, quem foi que você falou vamos para o treinamento e eles vieram? Bota a mão na cabeça e fala: ai, 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 ai. Tem que formar uma equipe. Eu preciso trazer a equipe junto comigo, porque não se conquista nada que seja relevante sozinho. É preciso ter uma equipe, é preciso aprender a formar uma equipe, é preciso influenciar as pessoas para que elas somem comigo na equipe. Deixa eu aproveitar para dar uma pincelada aqui em crescimento quando envolve família. Eu sou pastor de uma igreja e eu conheço muitos casais na igreja qual eu sou pastor, que são casais que servem a Deus, pessoas tementes a Deus, são pessoas inteligentes, trabalhadoras, de fé, mas elas não crescem. São casais que eles chegaram a um certo limite e eles não conseguem ultrapassar esse limite. E eu identifiquei por que alguns casais, apesar de serem trabalhadores, de fé, pessoas inteligentes, eles não crescem. Eu identifiquei por quê. Não crescem porque dentro da própria casa não são uma equipe. Não crescem porque o marido e a mulher não são uma equipe, trabalham de maneira individual. O marido não soma com o ministério da esposa, a esposa não soma com o ministério do esposo. Parece que trabalham individual, competem dentro da mesma casa, competem nas questões ministeriais, competem nas questões financeiras, competem nas questões profissionais, não conseguem ser uma equipe dentro da própria casa e por isso não crescem. É preciso ser uma equipe para crescer. Quarto segredo para o crescimento. Quantos ainda querem crescer? Diga aleluia. Se eu quero experimentar crescimento, eu preciso de ser bom em desenvolver estratégias.
Porque olha que coisa tremenda, esse cara vai lá, ele mostra, ele tem uma visão, ele mostra que ele era maduro por dentro, ele consegue formar uma equipe e ele apresenta para a equipe a sua estratégia. Qual era a estratégia? A estratégia é: vamos para o Rio Jordão para começar cortando madeira. Ele apresenta a estratégia para a equipe. Qual é a estratégia que você está aplicando para poder ganhar mais pessoas esse ano para a sua rede, para a sua célula? Qual é a estratégia de consolidação que você está levantando? Qual é a estratégia que você está aplicando para poder melhorar o seu relacionamento com seus filhos dentro de casa? Qual é a estratégia que você está aplicando para resolver esse problema, dessa crise que se instalou em seu casamento nos últimos meses? Qual é a estratégia para você crescer financeiramente e profissionalmente? Porque grandes líderes são grandes estrategistas. É preciso aprender a desenvolver uma estratégia, é preciso buscar em Deus uma direção para uma estratégia. Você sabe, eu amo criar estratégia. Todo dia eu crio uma estratégia para mas eu busco em Deus isso. Todo dia Deus, qual é a estratégia para isso? E aí, um dos momentos mais marcantes, mais maravilhosos do meu dia é a parte da manhã. Eu estava conversando hoje no almoço com o pastor Marquinhos que eu gosto dessa rotina. A parte da manhã é algo sagrado para mim. Eu me tranco no meu quarto, no meu escritório, e ali eu estou buscando a Deus. E nesse tempo que eu estou buscando a Deus, eu faço algumas coisas que eu vou repetindo ela todos os dias. Uma delas, eu tenho um fonezinho de ouvido que bloqueia o som do lado de fora. Então pode cachorro latir, neném chorar, bater na porta, eu não escuto nada. Eu estou ali naquele fone, numa musicazinha com adoração a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Tá só eu, Deus é bom demais. E eu estou naquele período. E no período que eu estou no louvor, na adoração, de vez em quando parece que acende uma luzinha aqui, ó, plim, e aí eu paro o louvor. Sim, Senhor, o que é? Ele fala: escreve aquela estratégia para resolver aquele problema. Aí eu paro o momento do louvor, boto um fundozinho musical, e no momento do fundo musical eu vou ler a Bíblia. E aí eu estou lendo a Bíblia, um capítulo de um livro específico, ou um livro em sequência, eu estou lendo, e de repente eu paro em um versículo, e parece que meus olhos bateu naquele versículo, e acende a luzinha aqui, plim, e eu paro. Sim, Deus, o que é isso? Deus fala: escreve aí outra estratégia. E eu tenho sempre um caderninho do meu lado, ou então meu iPad, e eu ali anoto a estratégia. Aí eu paro o meu momento de ler a Bíblia e eu vou começar a orar. Começo a interceder, falo em línguas, isso me edifica. E no momento que eu estou orando, intercedendo por alguém, parece que no momento da oração eu estou orando por algo específico, que parece que acende uma luzinha, plim, o que houve, Deus? Meu filho, escreve aí mais 2 estratégias. E eu vou lá e escrevo. E todo dia Deus está me dando estratégia. Todo dia eu escrevo estratégia. Você sabe o que eu vejo acontecer com muitas pessoas que não conseguem criar estratégias? É porque elas não param para escrever as estratégias que Deus lhe dá. Se você focar nisso que eu estou te ensinando, e nas manhãs, ou na parte da noite, no momento que você se separar para Deus, você vai focar e falar assim: Deus, eu vou ficar ligado para as estratégias que o Senhor vai me dar, e eu vou escrever. Escreve as estratégias. Irmãos, nós precisamos de estratégia para tudo. Diga, para tudo. Você sabe, eu tenho 4 filhos e mais 3 agregados. São um total de 7 lá em casa, pastor Marquinhos. 4 filhos e mais 3 agregados, 7. Diga, uau. E desses 4 mais 3 agregados, eu tenho 3 adolescentes. Irmão, quem tem filho adolescente aqui, levanta a mão para eu ver. Pensa no desafio que é para você hoje cuidar do adolescente, criando ele nos princípios de Deus, ensinando as coisas de Deus e manter. Quem sabe do que eu estou falando, fala aleluia.
E eu preciso de estratégia todo dia para poder lidar com os meus filhos adolescentes. Todo dia eu preciso de estratégia para saber como que eu vou ensinar, estratégia para saber como que eu vou falar, estratégia para saber como que eu vou disciplinar. Todo dia eu preciso de estratégia. Aliás, eu não preciso de estratégia só para poder lidar com os meus filhos, irmãos. Eu tenho uma esposa que é exigente demais e eu preciso de muita estratégia para lidar com a minha esposa. Quantos maridos precisam de estratégia para lidar com a esposa? Fala, aleluia! Quantas esposas precisam de estratégia para lidar com os maridos? Fala, aleluia! Precisa de estratégia, irmão. Irmão, como pastor, como líder, eu preciso de estratégia para poder lidar com alguns irmãozinhos complicados na igreja. Que às vezes você vai conversar com alguém, você tem que, antes de conversar, elaborar uma estratégia que dura uma folha inteira. E você vai para a igreja cheio de estratégia. Quantos aqui precisam de estratégia para lidar com alguns irmãos na igreja? Fala, ai, ai, ai. Tem irmão que você precisa de estratégia. Então como é que você quer crescer no ministério, quer crescer na família, quer crescer no trabalho, se você não elabora estratégia? É preciso ter estratégia. Quinto segredo para experimentar crescimento. Se eu quero experimentar crescimento, olha o que esses discípulos fazem. Mostrou visão, ser maduro por dentro, mostrou formar uma equipe, mostrou uma estratégia. E agora eles vão para o Rio Jordão e eles começam a fazer o quê? Trabalhar duro. Eles agora começam a trabalhar duro. Quer experimentar crescimento na vida? Quer experimentar crescimento no ministério? Irmão, não tem outra coisa para fazer. Você precisa arregaçar a manguinha e trabalhar duro, porque Deus não dá crescimento para quem é preguiçoso. Se você quer experimentar crescimento na vida, tem que trabalhar duro. E se tem uma coisa que nós que estamos envolvidos no ministério precisamos de ter consciência, é isso. Não dá para correr, não dá para fugir, a gente tem que trabalhar duro, é uma loucura a nossa vida. Bom, já falei, sou pai de 4 filhos, mais 3 agregados, 7 no total. Tenho uma esposa que exige mais de mim, mais os filhos. Além de cuidar bem da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, sou pastor de uma igreja, que hoje é a maior igreja da nossa cidade. Além de ser pastor de uma igreja, eu sou o fundador de um instituto que treina líderes no Brasil e fora do Brasil. E tenho treinamentos presenciais praticamente que toda semana. Praticamente toda semana eu estou dando treinamento em algum lugar. Eu tenho que gravar vídeos todos os dias. Eu tenho que reunir com a minha equipe administrativa. Eu tenho que reunir com a minha equipe de pastores. Eu tenho que treinar os líderes da minha igreja local. Eu escrevo livros, eu escrevo artigos. Eu preciso de fazer muita coisa que nós estamos construindo na igreja e administrar a gestão dessa obra. E eu preciso de ter tempo com Deus. E eu preciso de cuidar da minha saúde. E só de falar isso tudo para você eu já estou ficando cansado. Só que eu decidi uma coisa na vida. Sabe o que eu decidi? Que eu quero crescer. E se eu quero crescer, eu vou ter que... Irmão, eu sei muito bem como é que é o nosso envolvimento no ministério. É uma loucura. Você está aqui, minha irmã, e você tem que fazer as coisas de casa, e talvez você ainda estuda ainda na faculdade, e você precisa de trabalhar, e você precisa de se envolver nas coisas da célula, e tem discipulado, e tem reunião com o pastor Marca, e tem mais um monte de coisa para poder fazer. Você tem que ir também na academia, você tem que também ir no médico, você tem que cuidar dos meninos, você tem que cuidar do esposo. Fala, meu Deus do céu, parece que é muita coisa. Eu tenho uma notícia de Deus para você: não tem para onde fugir. É isso mesmo, é muita coisa. E fica feliz porque Deus está fazendo isso, porque Ele quer ver você crescer. Ele quer ver você crescer. Então abra a tua boca e de alguma maneira se expresse adorando a Ele, aleluia. Meu Deus, pastor, que loucura é isso? É isso mesmo, irmão, loucura. João capítulo 5, versículo 17 diz: o meu pai trabalha até agora, e eu também. Sexto ensinamento:
desse texto para quem quer crescer. Quem quer crescer? Diga aleluia. Então vou descer aqui para poder conversar com você aqui embaixo. Ficar mais pertinho de você, pode ser? Quem quer crescer, diga amém. Se eu quero crescer, eu preciso ter coragem e disposição. Vamos lá, repitam junto comigo. Coragem e disposição para destruir paredes antigas. Se você observar, o propósito deles era construir uma casa maior. Os profetas valorizavam muito o ambiente físico naquela época. Era um ambiente consagrado para eles, especial. Então, todas as vezes que eles iam construir uma casa maior, eles não construíam uma casa maior em outro lugar. Eles construíam uma casa maior no mesmo lugar. Então, para construir uma casa maior no mesmo lugar da casa menor, iria precisar de ter coragem e disposição para destruir as paredes antigas. Você sabe por que existem pessoas que elas não crescem? Porque elas não têm coragem de destruir paredes antigas. Se você quer viver o novo, você vai precisar de ter coragem de mandar embora o velho. Tem gente que não vive o novo porque não tem coragem de mandar embora o velho. Fala para o vizinho que está do seu lado incomodando ele, fala: manda o velho embora, manda o velho embora. Calma aí, minha irmã, calma. Tem irmã que já está feliz da vida, falando: hoje em casa eu vou resolver aquele negócio, aquele velho. Não é esse velho que eu estou falando, não. Sossega o faixa aí, viu, minha irmã? Não é esse, não. Escute, Jesus diz que ele iria derramar vinho novo em odres novos. Não tem como derramar vinho novo em odres velhos, porque se perde tanto o vinho quanto o odre. Vinho novo se derrama em odre novo. Romanos 12 diz que nós precisamos renovar a nossa mente para experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É preciso renovar a mente, ter a oportunidade de experimentar de Deus coisas novas. Coisas novas. Sem medo de se despedir das coisas velhas. Sem medo de se despedir das coisas velhas. Irmãos, Deus é um Deus de coisas novas. E Ele está trazendo a oportunidade de nós conhecermos coisas novas todos os dias. Nós só precisamos estar abertos para isso. As coisas novas estão atualizando, estão chegando todo dia. Você quer ver uma coisa? Antigamente, eu tinha uma aparelhagem na minha casa de som, que nós chamávamos naquela época de 3 em 1. Quantos lembram do 3 em 1? Passou Marquinhos da sua época aí, assim. O que era o 3 em 1? Tocava rádio AM, FM, fita cassete e disco de vinil. Você lembra disso? E aí você utilizava o disco de vinil, fita cassete, rádio. Eu gostava muito de utilizar o disco de vinil para poder gravar uma fita cassete e colocar umas músicas na fita cassete e ir para a escola escutando um aparelhinho que se chamava Walkman. Quantos lembram disso? Pastor Marquinhos gostava muito de uma banda, eu não era convertido nessa época, que o nome da banda era La Bamba, e eles cantavam uma música mais ou menos assim: Pararará, La Bamba. Você lembra disso, né? E eu copiava do disco de vinil para fita cassete, para eu ir ouvindo La Bamba no ônibus indo para a escola, no Walkman. Escute. Depois, o disco de vinil sumiu. E começou então a se produzir CD. O CD já começou a ser pouquíssimo utilizado. Começaram a utilizar pendrive.
Hoje, você quer escutar uma música, você não usa nem mais disco, nem CD e nem pendrive. Você quer escutar uma música, você escuta no seu próprio celular, no Spotify, no YouTube Music. Escute, as gravadoras que não se atualizaram, elas faliram. Gravadora que não atualizou, faliu. Porque as coisas novas, elas estão vindo muito rápido, e eu preciso estar atento para isso. Eu preciso ser o primeiro a observar isso, porque Deus me deu a mente de Cristo. A mente de Cristo é uma mente renovada, é uma mente aberta, é uma mente que está disponível para as coisas novas que Deus está fazendo. Aleluia! Nós precisamos atualizar primeiro do que as pessoas lá de fora, irmão. Primeiro do que ela, nós precisamos atualizar. Antigamente, você tinha na sua casa um telefone que para você discar 190, a pessoa morria e você não conseguia discar para pedir ajuda. Aí depois atualizaram. Você aperta um botãozinho, ti. Depois atualizaram. Começaram a fabricar celular, e naquela época tinha o celular tijolão, quantos lembram? Você tacasse aquele celular na cabeça de um, você matava, irmão. Hoje, você tem um aparelhinhozinho que o mínimo que ele faz é ligar, ele faz tudo. 5% é ligar. Porque as coisas atualizaram. Só mais um aqui, mais um. Olha só. Quando você ia buscar uma farmácia perto da sua casa, você queria saber se estava aberto, qual era o telefone, você abria a estante e pegava um listão desse tamanho, grossão assim, chamado... Ah, você tinha isso também. Hoje, se você quer saber o endereço da farmácia mais próximo da sua casa, o telefone, você faz o quê? Digita no Google. Fala para o teu vizinho que está do seu lado, você tem que atualizar, irmão. Você tem que atualizar. Por favor, incomoda ele batendo e fala assim: tem um monte de coisa velha que você vai ter que mudar em casa. Vai mudar. Coisa velha vai mudar. Olha. Antigamente, se você queria assistir um filme em casa com a família no final de semana, você ia caminhando alguns metros da sua casa, ia para um lugar chamado locadora. E aí você escolhia 3 filmes, 2 de comédia e 1 de ação. E as mulheres mais românticas brigavam com com o marido por causa do filme de ação, falavam assim: coloca de amor. E aí alugava, 2 ganhava 1 de graça. E ficava assistindo no final de semana, tinha que devolver na segunda-feira. Se não entregasse na segunda-feira, pagava multa. E se não entregasse a fita rebobinada... E tem gente que está aqui que ficou devendo a locadora até hoje, que eu sei, viu? Aleluia. Hoje você quer assistir um filme em casa, você assiste o filme como? Netflix. Uau. Tem que atualizar, irmão. Deixa eu falar uma coisa aqui. Existe alguma coisa na sua profissão hoje? O que você demora 3 dias para fazer, se faz em 3 horas. Você só precisa se atualizar. O que você demora 3 dias para fazer, em 3 horas já existe uma estratégia, uma tecnologia, uma máquina, alguma coisa que faz em 3 horas. Você precisa atualizar. Senão você vai ficar para trás. Você precisa fazer treinamento, você precisa fazer curso. Eu quero dizer, vocês estão de parabéns e precisam agradecer a Deus todo dia, porque vocês têm um pastor que busca se atualizar constantemente e não se atualiza apenas para a sua vida. Ele está sempre trazendo a atualização para a igreja. Glorifique a Deus pelo pastor que você tem, porque são poucos os pastores no Brasil que levam a atualização para a sua igreja.
finalizar. Pastor, eu fiz tudo isso e em algum momento eu parei de crescer, porque foi isso que aconteceu com esses discípulos. Preste atenção aqui. Eles fizeram tudo certo, gente. Visualizaram, cresceu por dentro, formou equipe, trabalhou duro, estava disposto a destruir parede velha. E aí no meio do processo do crescimento, quando alguém está cortando ali uma viga, o ferro do machado se perdeu. E quando o ferro do machado se perdeu, o crescimento que estava indo a todo vapor, o que aconteceu com o crescimento? Tem gente que está aqui hoje, que estava fazendo tudo certo. Pastor, eu tinha uma visão, eu formei uma equipe, eu estava trabalhando duro, e eu até comecei a crescer. Só que as coisas na minha vida pararam. O que eu faço para voltar a crescer? 3 dicas e eu encerro a mensagem aqui. Você quer ouvir? Pastor, eu comecei a crescer, estava dando tudo certo, mas em algum momento parece que travou. A célula travou. A minha vida profissional travou. As coisas estavam indo bem na minha vida financeira, travou, parece que amarrou tudo. O que eu faço para voltar a crescer? Vamos aprender essas 3 lições com o texto. Primeiro, para voltar a crescer, esse discípulo vira e ele dá um grito de pedido de ajuda. Ele perdeu o machado, parou, travou o crescimento e ele diz: ai, meu Senhor. Esse ai, meu Senhor, foi um pedido de ajuda. Você quer voltar a crescer? Abra a boca para pedir ajuda para o profeta que Deus colocou sobre a sua vida para te orientar. Porque tem gente que está pagando um preço danado, mas o orgulho está impedindo você de receber a ajuda que Deus está pronto para poder te enviar através do profeta que Ele colocou ao teu lado para cuidar de você. Então não está indo nada bem no seu casamento, não está indo nada bem no ministério, está tudo travado, mas você não abre a boca para pedir ajuda. Você quer continuar com tudo travado assim? Abra a boca para pedir ajuda, porque foi isso que ele fez. A segunda dica: quando ele pede ajuda, o profeta pergunta para ele assim: me mostre aonde foi que caiu o machado. Se você quer voltar a crescer, você vai precisar de ser transparente, verdadeiro com você mesmo, identificando o que aconteceu. Aonde foi que caiu? O que aconteceu com você que fez você desmotivar? O que aconteceu com você que fez você parar de frutificar como você estava frutificando na obra? O que foi que aconteceu? Diz para mim. Aonde foi que você perdeu esse machado? Aonde? Deixa eu te contar aqui uma breve história. Quando nós transicionamos a nossa igreja para um modelo de células, porque nós não éramos célula, pastor Marquinhos, nós transicionamos. Na época nós tínhamos umas 150, 200 pessoas talvez. E aí a igreja começou a crescer e célula, e começou, eu estava ali cortando madeira, formando equipe com uma visão, trabalhando duro, e a igreja começou a crescer. Nós praticamente que em um ano mais do que duplicamos a igreja. E aí, no meio desse mover, eu passo por uma situação na igreja onde a menina que fazia parte do louvor, ela era ministra do louvor, o irmão dela era tecladista, a mãe dela era uma pastora que a minha esposa tinha treinado e ordenado, o pai era o meu mestre de obra, tinha me ajudado a construir boa parte do prédio da igreja que nós construímos. E a minha dificuldade foi que essa menina fez alguma coisa errada que eu não lembro bem o que foi, a menina do louvor. E eu chamei a atenção dela duro, chamei duro.
Quando eu chamei a atenção dela duro, parece que a família inteira não gostou. Uma semana depois, a família pediu um gabinete comigo. E eles sentaram no gabinete, vieram para mim e falaram assim: não, pastor, nós viemos aqui para conversar com o pastor, para dizer que o nosso tempo aqui nessa igreja acabou. Eu falei, mas como assim? Fui tentar mudar a história e, reverter. Não, nós conversamos em casa, conversamos em família e decidimos, o nosso tempo aqui acabou. Depois de conversar muito, eu falei, então tá bom, se acabou, Deus abençoe vocês, tranquilo, podem ir. Irmãos, o tempo de uma pessoa acabar numa igreja, pode acontecer, é normal. O pastor fica triste e tal. Mas o que não é normal, o que não pode acontecer, é o tempo de uma pessoa acabar e ela querer obrigar com que o tempo de outras pessoas acabe também. E foi isso que esse casal fez, pastor Marquinhos. Eles levaram naquela época umas 40 pessoas da igreja junto com eles. A igreja estava indo bem, crescendo, e de repente eu sofro um baque desse. E eu fiquei 1 ano, a igreja travou, não crescia. Nós estávamos 1 ano, parou, pastor Alex, parou. Eu fui pedir ajuda para um discipulador que Deus colocou sobre a minha vida. Eu virei para ele e falei assim: eu não sei por que a igreja parou de crescer. Eu não sei por que travou, me diz, por favor, me ajuda. E ele me fez uma pergunta que eu nunca mais esqueci. Ele me perguntou: Bruno, como é que está o seu coração com relação àquela família que saiu da igreja 1 ano atrás? Bota a mão na sua cabeça e fala: ai, ai, ai. Eu falei para eles assim: meu coração está muito magoado. Meu coração está muito magoado. Eu ainda estou muito triste com eles. Ele virou para mim e falou assim: Bruno, quando o coração se fecha, a unção acaba. Quando o coração se fecha, a unção acaba. Meu coração tinha se fechado. Ali eu tinha perdido meu machado. Uma semana depois eu procurei esse irmão, telefonei para ele, não consegui encontrar ele pessoalmente. Falei: irmão, eu quero dizer que eu te perdoo, te peço perdão, eu libero você e sua família de todo o coração. Quando eu fiz isso, irmão, parece que saiu um peso das minhas costas. E automaticamente, logo depois desse ato, parece que um mover de Deus veio sobre a igreja. E a igreja, ela voltou a crescer como antes. Ela voltou a crescer. Ela voltou a crescer, porque eu descobri aonde foi que eu havia perdido o meu machado. Aonde você perdeu o seu, minha irmã? Irmão, líder, aonde você perdeu o seu? O que foi que aconteceu com você no meio dessa trajetória, que o seu coração se fechou? Você não está mais envolvido como você estava. Você estava caminhando a 100 km por hora e você está caminhando a 30, e você sabe muito bem disso. Você pode fazer muito mais do que você tem feito. E você não tem feito isso, minha irmã, porque em algum momento seu coração se fechou. Quando o coração se fecha, a unção acaba. Hoje é noite de recuperar o machado e voltar a crescer. Hoje é noite de recuperar o machado, voltar a crescer, voltar a crescer. E a terceira dica para eu encerrar. Esse homem, ele mostrou aonde foi que perdeu o machado. E aí o profeta falou para ele assim: faz o seguinte, jogue um pau dentro da água, e quando você jogar o pau, esse machado que está em algum lugar, ele vai flutuar assim, vai grudar no pau igual a imã. Ele pode estar no fundo em qualquer lugar. Você jogou o pau e ele vai grudar igual a imã.
terceira dica é: obedeça a orientação que venha de Deus através de um profeta, mesmo que essa orientação aos seus olhos pareça uma loucura. Mesmo que aos seus olhos isso pareça... Irmão, um machado, um ferro que está no fundo do lago, ele grudar igual a imã em uma madeira, isso é normal? Como é que é o nome disso? Faz assim com o dedo, assim, ó, faz assim, ó. Diga, loucura. Só vai voltar a crescer aquele que estiver disposto a obedecer a palavra de Deus que lhe parece loucura. Deixa eu contar aqui a história para você de algumas loucuras que fizeram algo especial da parte de Deus acontecer. A Bíblia conta a história de um homem chamado Naamã. Esse homem, ele era leproso, um general, um guerreiro, mas leproso. E diz a Bíblia que um dia Naamã chega na sua casa e a menina que trabalhava na sua casa olha a lepra dele e fala assim: meu Senhor, se o Senhor for lá no profeta de Israel e pedir para ele orar pelo Senhor, ele vai orar e o Senhor vai ser curado da sua lepra. O que Naamã faz? Prepara uma comitiva, vai até o profeta de Israel, chega lá e diz: vim aqui para o Senhor orar por mim para eu ser curado. E o profeta fala para ele: quer ser curado? Mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Naamã fala: o quê? Mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, isso é o quê? Loucura, eu pensei que eu fosse vir aqui, o Senhor fosse botar a mão na minha cabeça, sapatear no poder, mandar a lepra embora, eu fosse ser curado. Você está mandando eu mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? O profeta falou: se quer ser curado, tem que obedecer. Então um soldado de Naamã vira para Naamã e fala assim: meu Senhor, se o profeta lhe mandar obedecer uma palavra que pareça loucura, para poder o senhor ser curado, o senhor não obedeceria? Obedece. Aí Naamã fala: então tá bom, vou obedecer. Aí ele vai no Rio Jordão, mergulha 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quando ele mergulha a 7ª vez que ele levanta completamente purificado, completamente curado, porque Naamã teve a coragem de obedecer uma palavra que veio de Deus através de um profeta, mesmo que essa palavra parecesse loucura. Josué está a caminho da terra prometida e ele vem conquistando cidade. De repente ele se depara com uma cidade que estava logo pertinho da terra prometida. E essa cidade estava cercada com grandes muralhas, com uma grande muralha. Como é que era o nome mesmo dessa cidade? E aí ele está ali diante de Jericó, aquelas muralhas, e fala: Deus, e agora? O que eu faço? Deus fala para Josué: Josué, rodeia a cidade durante 7 dias. No último dia dá 7 voltas. E na última volta manda todo mundo abrir a boca e gritar. Que é isso, Deus? Loucura. Pois é, se quer conquistar a promessa, tem que obedecer a loucura. Então Josué vai, rodeia a cidade 7 dias. No último dia, 7 voltas. E na última volta todo mundo abre a boca e grita. E quando todo mundo abre a boca e grita, as muralhas porque Josué obedeceu uma palavra de Deus, mesmo que parecesse loucura. Eu vou terminar aqui. Jesus está andando com seus discípulos. E de repente os discípulos veem um ceguinho ali no cantinho e falam para Jesus: Jesus, aquele ceguinho ali, ele está assim, por quê? Foi ele quem pecou ou foram os pais dele? Quem pecou? O que Jesus fala? Nem ele e nem os pais. Ele está assim para que se manifeste a glória de Deus na vida dele. Chama ele aqui. Aí vem o ceguinho. E eles colocam o ceguinho perto de Jesus. A Bíblia diz que ele era cego, mas não diz que ele era. Então, ele está ali pertinho de Jesus. E Jesus faz mais ou menos assim, ó. E o ceguinho está escutando aquilo. E Jesus começa a mexer aquilo na areia, o cuspe na areia. E o ceguinho está escutando aquilo. E o ceguinho: o que o senhor vai fazer com isso, Jesus? Eu vou fazer uma loucura. Eu vou passar isso nos seus olhos. Que nojo, Jesus. Quer ser curado? Tem que obedecer à loucura. Então Jesus passa cuspe
com areia nos olhos do ceguinho. E aí o ceguinho fala: nossa, Jesus, que nojo. E agora, eu já posso enxergar? Jesus fala: você precisa obedecer uma segunda loucura. Vai até o Rio Jordão, vai até o lago de Siloé, se lave no lago de Siloé, e depois que você se lavar no lago de Siloé, aí você vai enxergar. Então o ceguinho vai para o lago de Siloé, chega lá, ele bota aquela água nos olhos, e ele abre, e ele enxerga pela primeira vez, porque ele teve coragem de obedecer duas loucuras. Tem gente que está aqui, que precisa de obedecer uma loucura para voltar a crescer. Mas tem gente que está aqui, que vai precisar de obedecer duas loucuras, uma atrás da outra. Duas loucuras, uma atrás da outra.